Obrigado por esse momento. Estamos com a tua palavra aberta e queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Dirige, Senhor, os nossos passos e os nossos caminhos para que possamos vencer tudo e a todos, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então nos guia em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amados, eu queria que você prestasse atenção. Deixa eu só pegar aqui que eu preparei um estudo para a gente ir meditando sobre essa palavra, que hoje eu queria trazer esse ensinamento e esse conhecimento, que é muito importante, sobre a vida desse escolhido, que decidiu ser um excluído. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, tendo chamado os seus 12. Ou seja, quem chamou os 12 foi quem? Foi Jesus. Deu-lhe Jesus o que para eles? Autoridades sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e o que? Enfermidade. Jesus chamou 12 homens, os que iam começar, os 12 apóstolos, e encheu esses homens de recursos espirituais. Deu para ele dons, deu para ele coisas extraordinárias para eles servirem a sociedade com o melhor de Deus nessa terra. Diga glória a Deus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esse. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Depois, André, que era seu irmão. Tiago, que era filho de Zebedeu. E João também, que era o seu irmão, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote. E quem, igreja? E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quem escolheu Judas? Mas será que Jesus escolhe errado? Então eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida, ela é uma decisão das escolhas que nós fazemos. Quem trouxe você aqui na igreja foi quem? Jesus. Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai se Ele não trouxer. Você está aqui porque você é um escolhido de quem? Mas lembre-se dessa frase. Não é porque há alguma coisa na garagem que faz aquela coisa ser um carro. Não é porque você está na igreja que faz você ser um cristão. Lembre que Jesus chamou 12, mas um deles iria traí-lo. Porque Jesus escolheu o traidor? Não. Mas as escolhas que Judas iria fazer no decorrer do seu ministério iria levá-lo à traição. E às vezes as pessoas não se dão conta que tudo que vira grande começa nas pequenas coisas. Quem está entendendo? Cuidado para que nós não venhamos, depois que estamos na igreja, aceitamos Jesus, Jesus fez a obra na nossa vida, fomos escolhidos por Ele e começamos então a traí-lo por pequenas coisas. Judas não traiu Jesus da noite para o dia. Judas viu milagres que você não faz ideia. Se você acha forte os milagres que a gente vê na igreja mundial, tente imaginar os milagres feitos por Jesus. Ou você acha que dá para se comparar com um profeta, com um pastor profetizando e com Jesus operando pessoalmente? A Bíblia diz que não se registrou todos os milagres, porque não haveria livro suficiente para registrar o tamanho de milagres. E hoje a gente vê isso. Esses dias eu estava falando com o apóstolo, e eu disse assim, apóstolo, nós temos, por exemplo, um canal de televisão que transmite 24 horas milagres, sim ou não? E eu falei assim, nós teríamos hoje milagres para transmitir 1
atrás do outro, sem repetir nenhum. E eu falei para ele, só que a gente acha que isso é muito, mas muitos milagres não registramos. Porque nós registramos, por exemplo, no domingo, o culto da manhã. Quantas pessoas recebem a bênção e nem contam a bênção que recebeu? Quantas igrejas, nós temos, por exemplo, 50 igrejas, nesse momento, aqui em Manaus. Nesse momento está tendo culto, ou já terminou, ou vai ter um culto. Lá teve provavelmente alguém que recebeu o quê? Aquele milagre está sendo registrado na televisão? Não. Então, tente entender o tamanho, a dimensão do que Judas presenciou. Tente entender o tamanho do amor que Judas conviveu. Um homem que não tinha maldade, diferente de nós. Nós somos bons, mas também sabemos ser maus. Ou não? Sim ou não? Quando você está nervoso, quando você está irado, quando você está revoltado, às vezes até você se assusta com você mesmo. Sim ou não? Sobre as coisas que podem até passar, você repreende, mas você já imaginou quantas coisas às vezes passam na sua mente? Isso somos nós, seres humanos, mas não Jesus. Jesus que com o olhar convenceu homens a largarem tudo para segui-lo. Eu fico tentando às vezes imaginar o que Judas perdeu, porque andar com Jesus foi um privilégio de poucos, sim ou não? Existe um louvor que eu sempre gosto de ouvir, muito antigo, que ele fala assim, que ele fala, que lembra, ele queria, sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. E como eu não sou cantor, vai ficar ruim eu ficar cantando aqui. Mas quem gostaria de ter sentido as mãos próprias do Senhor Jesus? A Bíblia fala que esses homens comeram na mesa com Jesus, andaram, dormiram no barco com Jesus. Tem ideia, gente, do que é poder viver isso? Ter experimentado isso? Ele tinha muitos motivos para continuar fiel, sim ou não? Mas ele preferiu ser o traidor. Eu pergunto a todos nós, se isso hoje não acontece conosco. Nós temos muitos motivos para sermos o quê? Fiéis. Mas quantos acabam se desviando, se corrompendo, se desvirtuando? Sim ou não? E ela foi escolhida por quem? Por Deus. Como Judas foi escolhido por Deus. Judas foi escolhido por quem? Por Deus. Em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 3, se você quiser anotar, depois você anota para você acompanhar, eu vou colocar as mensagens na televisão. Em Lucas 22, 3 diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. Olha que palavra forte. Ora, Satanás entrou aonde? Em Judas, chamado Iscariotes, que era tá claro. Eu pergunto, como é que Satanás conseguiu entrar em um dos 12? É por isso que a gente vê Satanás entrando nas pessoas hoje dentro da igreja. Pessoas que eram fervorosas, eram temerentes, eram pessoas que amavam a Deus. Mas eu pergunto, quem entrou em Judas foi quem? Mas por que entrou? Porque em algum momento Judas deu o quê? Brecha. Deu o quê? Então a minha recomendação como pastor, atenção, ovelha, não cochila não.
Porque se a mensagem não é uma mensagem de empolgante, aí começa a cochilar. É isso que o Senhor Jesus está falando. E hoje eu vim trazer essa mensagem para que a gente possa se preparar para viver um ano extraordinário. Mas não adianta nada você receber tantas bênçãos e você perder a sua salvação, porque você vai dar uma brecha, porque você vai trair Jesus por alguma paixão desse mundo, por algum atrativo desse mundo. Ou você acha que porque você agora aceitou Jesus, o diabo não vai tentar de tudo para roubar a sua alma. A sua alma tem um preço, um valor que você não faz ideia. Aquele homem foi escolhido por Jesus, viu milagres, mas não é porque ele estava andando com Jesus que o diabo não conseguiu entrar nele. Porque o que faz o diabo não entrar na minha vida são as minhas escolhas todos os dias. Diga glória a Deus. Afaste o mal da sua vida. Jesus disse: resistir o mal e ele fugirá. Judas não resistia. Judas tinha uma fraqueza. A fraqueza de Judas era o financeiro. Há uma vez que uma mulher estava dando um vaso de perfume para o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Judas olhou aquilo, se eu não me engano é João 12, Judas olhou aquilo e começou: por que essa mulher está fazendo esse desperdício? Podia se vender e dar aos pobres, mas a Bíblia diz que ele não tinha propósito com os pobres. Ele queria o quê? Roubar o dinheiro, porque a Bíblia diz que ele já fazia isso. Leia comigo. Esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria a quem? A igreja. Como pode esse homem pensar: eu vou entregar Jesus? Você sabe que essa traição foi tão forte que hoje o nome Judas, já quando você fala, quando você vê uma pessoa traindo, ela é chamada: isso aí é um Judas. Sim ou não? Quem já viu falar fulano é um Judas, que quer dizer que ele é o quê? Um traidor. Ficou marcado, porque a traição ela marca, a traição ela mata. Quantos casais tinham tudo para terminar bem e terminaram mal por causa de quê? Traição. Quantos negócios, quantos sócios tinham tudo para arrebentar, mas terminou por causa de quê? De traição. Está aqui, ó. Você acha que Jesus queria que o fim de Judas fosse ruim? Olha lá. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar o quê? Dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para o quê? Entregar sem tumulto. Como pode alguém que viu trair? É por isso que eu não me assusto quando uma pessoa que foi curada de câncer sai da presença de Deus. Como uma pessoa que foi curada, que estava à beira da morte, depois ela volta para a vida errada. Alguém que experimentou o poder sobrenatural de quem? E daqui a pouco volta a viver uma vida mundana de novo. Eu não me assusto não. Sabe por quê? Porque se Judas viu o que viu e traiu Jesus, tem gente que hoje, por muito menos, trai Jesus por causa de momentos de prazeres, por causa de alegrias momentâneas, e que tudo são passageiros. Porque quem já viveu nesse mundo sabe que se você está numa festa se alegrando, muitos à noite dormem com depressão e precisam de ansiolítico, precisa de depressivo para dormir. Quantas pessoas que na roda de amigos sorriem, mas quando deitam a cabeça no travesseiro são tristes, são amargos, são infelizes. Porque a verdadeira alegria só pode ter aquele que conheceu o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Igreja, foram pequenas decisões. Lá em João 12:6 ele começou a tocar na oferta. Aquilo ali foi uma brecha. E ele começou, só que Jesus sabia. Então, bicho, Jesus sabia. Por que Jesus não fez nada? Ele fez.
Quanto mais Jesus fazia, menos Judas estava se importando. Porque tem gente que você pode pregar, você pode ter palavra, o Senhor Jesus está te chamando, mas ela parece que está caindo no precipício e não está vendo que Jesus está mandando socorro. Sabe o que às vezes eu costumo dizer? Que Judas perdeu uma grande oportunidade, mas uma oportunidade extraordinária. Porque a Bíblia diz que Jesus era o quê? A porta. Fala, Jesus era a porta. Mas ele não entrou nela. Ele andou com a porta, mas não entrou pela porta. Jesus também era chamado do caminho, sim ou não? Ele conheceu o caminho. Judas conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Igreja, isso é muito sério o que estamos falando. Judas conviveu com o verdadeiro pastor? Sim ou não? Mas ele não quis ser a sua ovelha. E você? Essa manhã é para você pensar. Você tem visto o bom pastor? Estou falando do bispo Tiago, nem bispo Michel, nem pastora Janaína. Eu estou falando do verdadeiro pastor que a gente presencia aqui, nos milagres, nos testemunhos, na presença, na comunhão, no dividir do pão, a cada dia. Judas viu a luz, sim ou não? Viu ou não viu? Não como nós não vimos e temos que crer. Judas viu a luz, mas preferiu andar nas trevas, viver nas trevas. Meu Deus, tem misericórdia. Judas seguia a verdade, porque Jesus disse, eu sou a... Mas ele vivia uma mentira. Quantas pessoas têm acesso à verdade, mas na igreja são um, e fora da igreja são outras pessoas. É ou não é verdade? Dão a paz do Senhor e tramando mal de outro irmão, falando mal de outro irmão. Na igreja, paz do Senhor, cantam hinos e louvor, mas as músicas que ouvem fora do templo, fora da casa do Senhor, não coadunam com a fé e com o amor do Senhor Jesus. Sabe quem Judas conheceu? Judas conheceu o dono do céu, mas preferiu ir para o inferno. E você? Você quer ser aquele que foi escolhido, mas as suas decisões te excluíram? Ou você prefere ser o escolhido, que agarrou a oportunidade e foi até o final? Seja com lutas, seja com lágrimas, porque Jesus em nenhum momento prometeu que a vida do cristão seria fácil. Hoje em dia, se a vida do cristão é difícil, se ele fica doente, se ele perde o emprego, se ele tem um revés na vida, Deus não me ama. Lógico que te ama. Ele enfrentou uma cruz por você, Ele deu a vida por você, e Ele disse desde o começo, no mundo tereis o quê? E Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, carregue a cruz, porque no final a coroa da salvação vai estar na sua cabeça. Então pare de ser aquele adorador que só adora quando tudo vai bem. Pare de ser aquele adorador na igreja que, se algo não sai do jeito que você quer, você desiste. Você tem que deixar claro para Deus: Senhor, pode tirar tudo de mim, só não pode me tirar do Senhor. Esse é o adorador que Jesus está procurando, que não pode ser comprado por 30 moedas, que não pode ser comprado por prazeres neste mundo, que não pode ser negociado o que você tem com Deus, porque o que você tem com Ele é maior do que qualquer valor desse mundo. Por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas? Porque ele considerava as 30 moedas mais valiosa do que a presença de quem? Enquanto Jesus não for o maior, o primeiro e o único da sua vida, alguma coisa desse mundo vai te atrair para fora dele. Então vigia. Eu vim aqui hoje como um pastor tocando a trombeta. Vigia,
Desperta, ó tu que dormes, porque Jesus trouxe você aqui hoje para te fazer mais que um vencedor. Mas mais que um vencedor, não é aquele que tem dinheiro no banco, não é aquele que tem uma casa boa. Isso tudo é bênção. Mas tudo aqui, o mais que vencedor, é você ouvir um dia: entra, eu preparei o céu para você. Aqui tem o seu nome registrado, aqui tem lugar para você em nome de Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Eu vou primeiro, mas eu voltarei para te buscar. Nós não somos daqui, igreja. Estamos vivendo aqui, estamos morando aqui, estamos passando por aqui, mas o nosso lugar é o céu. Não desperdice o que Jesus tem para você. Não traia Jesus por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de homem. Qual é a sua fraqueza? Se aperfeiçoe. Você tem que se estudar. Em Atos diz que nós devemos, em Romanos diz que nós devemos se examinar. Faça um exame. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua parte que sempre está tentando te tirar? Então cria ali uma barreira e diga: não vou deixar nada me separar do caminho de quem? Tem um amigo que você gosta muito. Quando você está com ele, ele te desvirtua. Então vai se afastando dessa pessoa. Tem alguém, tem alguma coisa que te atrai, sai fora dessa pessoa. Cuide da sua o quê? Salvação. Fala assim: cuide da salvação. Porque Judas perdeu. Quando ele viu Jesus preso, caiu a ficha. Diz a Bíblia que quando ele viu Jesus apanhando, quando ele viu o mestre, que não merecia nada daquilo, diz que ele sentiu, não arrependimento, remorso. Sentiu o quê? Remorso. Cuidado, remorso não é arrependimento. Pode repetir comigo? Remorso não é arrependimento. O que é remorso, bispo? É um peso na consciência. E o que é arrependimento? É um peso na consciência, mais uma atitude de abandono daquela prática, porque você entendeu que aquilo ali você não deve fazer nunca mais. Mas quem tem remorso, pesa, depois ela volta e faz tudo de novo. E a Bíblia diz que Judas, ele foi se enforcar. Meu Deus. Se eu não me engano, acho que é Mateus 27. Veja para mim aí, filho. Mateus 27, versículo 3 e 5. Olha o final de um escolhido que decidiu ser excluído. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê? Está escrito aí, ó. Olha lá na tela, lá, ó. Tocado de quê? De remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo o quê? Vai, continua. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mas não foram eles que apoiaram? Cuidado com quem te apoia a fazer coisa o quê? Quando você perder a sua salvação, eles vão dizer assim: o problema é seu. Porque o diabo, ele te encoraja a fazer as coisas o quê? Mas a hora que vem o salário do pecado, o diabo sai e diz assim: receba sozinho. Você não quis pecar, você não quis trair o teu Senhor, você não quis trair a tua fé. Posso te fazer um pedido? Não traia a sua salvação e nem a sua fé. Permaneça com Jesus, aconteça o que acontecer. Como eu diria lá na minha terra, faça chuva, faça sol, cai até chuva de canivete. Fala para ele assim: eu continuo firme com Jesus, porque Ele é o meu Salvador, Ele me escolheu e eu não troco Ele por nada e nem por ninguém nesse mundo. Podemos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Olha o final, versículo
Versículo 7 diz que ele foi o quê? Enforcar-se. Que fim? Um homem que andou com Jesus e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério dos forados. Acho que é o versículo 6, põe o 6 para mim aí. Olha lá, ó. Olha lá, versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário, nem com a moeda ele ficou. Já percebeu que quem perde o casamento, nem com a amante fica, e fica sem filho, fica sem a mulher, perde tudo, porque o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. E quem é que entrou em Judas foi quem? Quem você prefere que entre em você, Satanás ou Espírito Santo? A escolha é sua, não é de Jesus não. Não foi Jesus que empurrou Satanás para Judas, foi as atitudes de Judas. Vigia, para que você não abra a porta para a pessoa errada. Se tiver que abrir a porta, abra a porta para Jesus na sua vida. Olha lá, versículo 5, põe aí de novo para nós. Retirou-se e foi o quê? E foi enforcar-se. Como pode? Alguém que foi escolhido a dedo, escolhido por Jesus. Mas Jesus deu sinal para ele, sim ou não? Na mesa, Judas falou: sou eu traidor? Jesus disse: você que sabe. Jesus sempre está dizendo: você tem consciência, você sabe o que você está fazendo, ou você não tem consciência? Aí alguém sempre fala assim para mim: sabe, bispo, eu caí porque a carne é o quê? Eu entendo para quem chegou pela primeira vez, segunda vez na igreja, mas você que tem tempo de igreja, a carne está fraca por quê? Porque você não está orando, você não está jejuando, você não está lendo a Bíblia, você não está buscando a Deus. A carne só fica fraca quando você alimenta ela mal. É ou não é verdade? Mas se você alimentar com o pão da vida, se você alimentar com a água da vida, se você alimentar com a palavra de Deus, a carne vai estar sempre no sentido forte para dizer não para o pecado todas as vezes que o pecado bater na sua porta. Diga: eu quero ser forte. Fala: eu quero ser forte. Então quem que tem que entrar no nosso coração essa manhã? Jesus, o Espírito. Faça dele o primeiro da sua vida. Sabe por que Jesus mandou dizer isso? Quem sabe o diabo não está tentando te convencer a trair Jesus com um pecadinho. E começa com a mentirinha, começa com uma brincadeirinha, começa com uma conversinha sem graça no WhatsApp, conversa com um sitezinho que você está visitando, começa com a amiga chega para você e fala assim: ô amiga, você viu fulano? Parece que não tem mal, parece que é sem maldade. Cuidado. Fala assim para o irmão do lado: vigia. Fala para o bispo: bispo, vigia, bispo. Vigia, hein? Hã? Fala aí, fala. Vigia. Porque se Judas caiu, qualquer um de nós pode o quê? Então vamos pedir para o Senhor guardar a nossa salvação. Quem quer orar comigo para você? Quem você não quer perder Jesus por nada nessa vida? Então não negocie com o diabo nem com o pecado. O salário do pecado, mas o salário de quem come o pão da vida é a vida eterna e a salvação. Aleluia! Pode fechar a sua Bíblia. E ó, a recomendação é: se tiver alguma coisa tentando trair, joga hoje fora e se agarra com Jesus, porque Ele chamou você para uma nova vida. Glória a Deus. Vamos buscar o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus.